mais um vídeo do projeto Fonte Viva. E antes de começar a leitura da mensagem e um breve comentário sobre ela, nós vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, nos ligarmos carinhosamente com o nosso mentor individual, com Maria, doce meiga mãe de Jesus, com Jesus, o nosso querido mestre, e a Deus, o nosso querido Pai, onde vamos agradecendo por esta oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre passagens tão edificantes do Evangelho à luz do conhecimento espírita. E vamos assim agradecendo através do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. A mensagem de hoje é intitulada como Modo de Sentir, e ela é baseada em uma passagem que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Ela diz o seguinte: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. E Emmanuel vai nos dar um roteiro de como a inteligência e o sentimento evoluíram ao longo das nossas existências, demonstrando que, no final, o que vale é o amor. Ele fala assim, que o homem raciocina obediente a regras quase inalteradas, ou seja, durante séculos, durante milênios, nós somos regidos por leis que praticamente não foram inalteradas, porque são leis naturais. E essas leis naturais é que estão, pouco a pouco, moldando o nosso interior. E ele continua: compara valores externos segundo velhos processos de observação. Ou seja, a lei está lá, fixa, porque ela é eterna, ela é imutável, pois provém de uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que não precisa fazer mudanças, porque para ele está tudo inalterado. Mas para nós, espíritos, nessa caminhada, temos que nos adaptar a essas leis naturais através da observação, através dos nossos atos constantes, diários. É assim que essas leis começam a se fixar dentro de nós. Elas estão na consciência, mas elas precisam se fixar em nós, se tornar algo palpável, que nós possamos praticar no dia a dia. Ele continua: na natureza, as operações orgânicas fundamentais sofreram modificações mínimas, ou seja, nossos corpos, a maneira como eles interagem com o exterior. Nós comemos, nós bebemos, praticamente da mesma maneira que os homens da caverna ou os próprios animais se alimentavam há milhares e milhares de anos. Ou seja, tudo que está ao nosso redor possui uma paisagem nova, mas na essência as coisas funcionam da mesma maneira. E aí vem o pulo do gato. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Ou seja, à medida que o espírito evolui, ele cresce em sabedoria. E essa sabedoria lhe dá
uma visão de mundo diferente, conclusões diferentes, percepções diferentes que ele não possuía quando estava mais apegado às coisas físicas. Então Emmanuel continua assim: povos realmente educados não são condizentes, não promovem a escravidão, eles respeitam a vida e não promovem aplausos para a crueldade. Olha que interessante. Povos realmente educados, civilizações educadas. Não é que a aparência do avanço tecnológico faz nos crer que esses povos são mais adiantados. Não. O reino de Deus, como disse Jesus, não vem por aparências exteriores, mas sim pelo modo de sentir, pelo modo como uma civilização vê as coisas ao seu redor. Então, povos realmente educados, eles se comprazem mais com o sentimento e não com as posses e não com a evolução tecnológica, científica que está acontecendo. Isso é uma consequência do processo de evolução intelectual. As instituições sociais são filhas da sensibilidade e não do cálculo. Então ele vai nos ensinar que as escolas, as instituições carcerárias, sociais, os hospitais, tudo que se remete ao social não é fruto do cálculo, mas sim do sentimento. Essas instituições, elas se desenvolvem a partir da união de pensamentos que chegam à conclusão de que é preciso fazer algo de bom pelo coletivo, porque isso automaticamente dará um retorno a essa coletividade. Pessoas mais instruídas, pessoas com a saúde mental e física melhores, são pessoas que contribuem muito mais para a sociedade. E ele continua: a maneira como Cristo morreu na cruz mexeu com as estruturas de sentir das nações e dos séculos, ou seja, antes de Jesus, muitas pessoas morriam na cruz, mas Jesus teve um modo de sentir muito mais ligado ao amor. Jesus, ele consegue, na cruz, dar o exemplo vivo de que o amor é o que deve imperar entre os homens. Ele mesmo disse: não há prova de amor maior do que dar a sua própria vida em favor dos amigos. Jesus nos amou como amigos íntimos, que estavam ligados intrinsecamente por laços que não podem ser rompidos pelas classes sociais, pelas doutrinas filosóficas, pelas ideologias religiosas e políticas, e também pela condição social e financeira. É por isso que o modo de sentir com o qual Jesus se utilizou entre nós foi, de uma certa maneira, um verdadeiro terremoto nas instituições sociais. E hoje temos ele como bússola, como exemplo, como guia, como modelo de como devemos agir com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o exemplo maior da vinda de Jesus até nós. E Emmanuel continua: crescer em bondade, ou seja, ter uma visão inteligente e santificar os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, promover a paz e a concórdia entre as pessoas, não pela imposição de ideias, mas pelo bom exemplo. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então, é isso que Jesus vem nos ensinar. Devemos demonstrar o que temos dentro de nós,
Os nossos sentimentos, eles devem ser colocados para fora, principalmente aqueles que são voltados para o bem, para que as pessoas ao redor mudem, percebam que o modo de sentir é o que faz realmente a diferença. E ele continua: o amor é o caminho para a vida abundante. E é verdade. Quantos possuem inúmeras posses, mas não têm nenhuma felicidade em seus corações, enquanto que há pessoas que estão passando por alguma necessidade física, tem alguma dor, tem alguma expectativa não alcançada em relação à família, à vida, ao trabalho, mas mesmo assim demonstram bom ânimo, alegria nas coisas que faz. Ou seja, é o modo de sentir que faz a diferença. E ele termina assim, que nós devemos renovar o modo de sentir pelos padrões do Evangelho. Ou seja, se nós nos encontramos com alguma aflição, com algum problema, com alguma dificuldade e nos revoltarmos diante de todas essas coisas, como pesada será a nossa vida? Quão difícil será a caminhada durante essa vida? Agora, se nós nos moldarmos através dos padrões evangélicos que nos ensinam a renúncia, a tolerância, a compreensão, a vontade de ver as coisas melhores ao nosso redor, termos uma fé inabalável em Deus e na sua providência, com certeza a nossa vida será muito mais leve. O conselho que Emmanuel nos emana através dessa passagem de Paulo é que tenhamos bom ânimo, alegria, esperança, inalteráveis mesmo diante do cenário em que nos encontramos, pois em mundos como a Terra, muito difícil será encontrarmos um ambiente favorável para realizarmos aquilo que queremos na vida. E fazer o bem é uma das coisas que exige de nós uma resiliência, um sentimento de tolerância, de paciência e compreensão, e isso só vai ser conquistado através da mudança do modo de sentir. Então, que essa mensagem seja um ânimo, que essa mensagem seja um alento, um bálsamo para as nossas dores físicas e morais, e que nós não percamos a nossa fé em Deus e mudemos a nossa maneira de sentir, para que o mundo se transforme em um ambiente agradável, harmonioso, que todos nós desejamos. Então vamos nesse momento agradecer novamente a espiritualidade por essa mensagem maravilhosa e que ela se torne um hábito em nossas vidas. Que nós tenhamos essa capacidade de mudar os nossos sentimentos sempre para melhor. E uma prova maior disso é vibrar, porque vibrar é emanar o que a gente tem de melhor. Então, todos os dias a gente deve vibrar por alguém, por alguma situação, para que ela encontre paz, encontre harmonia. Então vamos vibrando nesse momento por todo o nosso planeta. E vamos envolvendo em muito carinho e amor todos os países, principalmente aqueles que se encontram em conflitos, a todas as famílias em desajustes, a todos os nossos irmãos enfermos, encarcerados, a todos os nossos parentes, amigos, inimigos, a todos os nossos irmãos desencarnados que se encontram nas zonas espirituais inferiores, a todas as religiões, doutrinas e filosofias, que elas orientem cada vez melhor
os seus seguidores e vibremos pelo nosso lar, pela nossa família, para que estejamos envolvidos nesse modo de sentir dentro dos padrões evangélicos. Que Ele nos auxilie no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos e até mais um capítulo do livro Fonte Viva.